Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um Fala Pet quadro de podcast do PetTube, que oferece um bate-papo com convidados sobre os mais diversos temas. Eu sou o Caio Colasso, petiano do Pet Elétrico UFC, e tô junto com meu amigo Gabriel Fontinelli. Se apresenta aí, meu querido. Fala, rapaziada, Gabrielzinho na voz. Tô aqui junto com o Caio. Show! Pessoal, no episódio de hoje a gente vai conversar com o engenheiro Guilherme Compre, formado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário FEI em São Paulo, e falaremos sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Dá um oi aí pra gente, Guilherme! Olá a todos que estão ouvindo aí a gente. Pronto. Guilherme, cara, eu confesso que eu fiquei bem intrigado quando a gente tava lendo tua história antes de gravar o podcast. Principalmente porque eu vi que tu fez muitas viagens, né, como engenheiro, a trabalho e tal. E é uma parada que a gente curte bastante, né? A gente pensa muito quando a gente começa a trabalhar e tal, sucesso profissional e etc. Mas pra gente começar a contar a tua história, eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é que foi a tua vida de universitário, né? Tua fase inicial assim na faculdade, que é uma fase que eu e o Colasso, né, estamos passando, o pessoal da faculdade também. Então, conta aí pra gente como é que foi essa experiência. Meu início acadêmico começou em 1999, onde eu ingressei no Senai como técnico eletroeletrônico de manutenção. Ainda naquela época era período integral, foram 2 anos e meio, muito bacana. Ao mesmo tempo eu fiz técnico eletroeletrônico no colégio, no antigo ensino médio, né? E terminando o ensino médio, eu iniciei graduação em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica pelo Centro Universitário da FEI lá em São Paulo. E depois que eu me graduei, eu fiquei um tempo me dedicando à carreira profissional e chegou um momento que eu vi que eu precisava atualizar meu currículo e me aperfeiçoar mais. Foi quando eu fiz gerenciamento de projetos pela FGV lá em São Paulo também. Muito massa. Cara, a FGV é top, né? Tem muitos comentários da galera sobre lá. E, Guilherme, onde que começou, né, as tuas experiências profissionais? Tu já tinha alguma área que tu almejava antes mesmo da faculdade, ou então desenvolveu um gosto na faculdade? Desde a época do Senai e do colégio técnico, eu tinha um interesse muito grande na parte de automação e controle, tendo em vista algumas experiências e vivências, né, familiar. O meu tio é engenheiro mecatrônico, o meu pai, ele é técnico mecânico, né? Então, dentro desse ramo aí de familiar, eu peguei um gosto por isso, né? E um pouco de conhecimento também. E, Guilherme, a tua área profissional, cara, como se deu o início dela e o percorrer, né, da tua carreira? No lado profissional, eu iniciei mais ou menos entre 2001 e 2003. Eu fiz 2 estágios em empresas do ramo automotivo e autopeças. Foi muito importante para minha início de formação, mas eu tive a percepção que não ia ser promovido, né, e que levaria um certo tempo, e eu optei por não dar continuidade nos estágios, né, e busquei uma posição mais definida como técnico, né. E aí foi quando em 2004, depois de muitas entrevistas, testes, frustrações, eu consegui aí uma posição de eletricista de manutenção dentro de uma montadora lá no estado de São Paulo, que foi muito importante para minha carreira, para o meu início de carreira. E como eletricista de manutenção dentro da montadora, eu galguei algumas posições e cheguei até técnico eletroeletrônico de manutenção. Depois de um bom tempo, fiquei ao todo 6 anos, e aí foi quando eu me formei, por volta de 2008, e onde ocorreu a crise do subprime americano, que afetou o Brasil e o mundo, e foi um impacto muito grande, não só para a venda de imóveis, como também para as montadoras, né? Teve momentos que não se vendia nenhum carro no Brasil inteiro, né? E foi muito impactante. Cara, um momento interessante, né? Pessoal, para quem não sabe, a crise do subprime é justamente a crise de 2008, né? Que foi a bolha, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, certo? Isso. E aí eu fiquei algum tempo sem conseguir uma posição de engenheiro, né? Mesmo estando formado, por conta dessa crise, né? Que se arrastou aí ao longo de alguns anos, mas depois de muitos esforços, eu consegui uma posição de analista de engenharia na mesma montadora, mas no interior de São Paulo, onde eu dava suporte a projetos de automação, e fiquei lá
uns 2 anos, por volta de uns 2 anos. E aí, depois de muitos esforços, consegui, por volta de 2012, uma posição de engenheiro de automação e controle em uma multinacional alemã que prestava serviços para cadeia automotiva e autopeça. E nessa prestadora de serviços, foi muito importante para mim. Eu acho que foi um crescimento profissional e pessoal muito grande. Eu rodei 7 estados e 5 países, cerca de umas 15, 20 montadoras ou empresas relacionadas com autopeças e máquinas agrícolas também. E foi bacana, foi muito bacana a experiência que eu vivi lá. Depois de 6 anos como engenheiro de automação e controle, eu tive a oportunidade de poder vir aqui para Grande Fortaleza, numa indústria farmacêutica, cuidar de projetos, da gestão de projetos de automação e robótica. Estou achando muito bacana também. Já fiz algumas viagens internacionais, eu já rodei uns 10 países e está sendo muito legal. O conhecimento, as lições aprendidas estão sendo bacana. A cultura, ver a cultura de outros países, outros povos, é bem interessante e agrega bastante no currículo. Geralmente passa muito tempo lá, Guilherme, nos países? Depende muito do projeto, né? Projetos pequenos, às vezes a gente pensa que projetos pequenos a gente vai passar menos tempo, mas às vezes um projeto pequeno de 2 a 3 meses você tem que ficar dedicado e acaba ficando os 2, 3 meses lá no país, né? E projetos mais grandes, como se tem um cronograma mais bem definido e um prazo mais alongado, então os retornos são quinzenais ou mensais, então você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, né? Uhum. Eu imagino que o inglês seja essencial, né? Com certeza, né? Antigamente tinha aquela, não sei se é da época de vocês isso, mas na minha época se mencionava que faculdade era um diferencial, né? E hoje em dia a faculdade é o básico, né? E o inglês também deixou de ser um diferencial faz muito tempo e o inglês hoje é eliminatório, né? Não tem como não fazer. É o sonho de muita gente viver viajando, assim, né? Pode contar alguma experiência em um país, de algum projeto pra gente? Ah, tem vários, né? Que país você quer? Você quer África do Sul, Índia, Polônia, Alemanha, Argentina, Chile. Da Índia. A Índia eu brinco com a minha esposa que se eu visse alguém na Índia voando, eu ia falar pra ela que eles voam, é normal, porque assim, a diferença cultural é tão grande, é tão absurda, que choca, chega a chocar, né? Tem uma história que a gente estava indo de táxi do hotel pra planta e tinha um cara pelado, andando na rua. Na Índia? Na Índia. E eu e meu companheiro de trabalho olhamos pra ele e aí a gente só ficou assustado, mas nem quis entrar no detalhe. Ele estava andando nu com várias pessoas ao redor. E o taxista nos perguntou, vocês não estão achando estranho? A gente falou, claro que estamos. Aí ele falou, não, vou explicar para vocês então. Esse senhor que está nu, ele está tentando chegar a um nível dos deuses, a um nível de elevação espiritual próxima dos deuses. E ele vai de vilarejo em vilarejo para que as mulheres do vilarejo toquem no corpo dele, e se o membro dele subir, quer dizer que ele foi destituído, né, do espiritualismo ali e não vai poder mais conquistar posições superiores, ele fica sendo considerado um indigente. E se ele não subir, aí acontece que ele sobe mais um grau na posição espiritual e depois vai para o vilarejo seguinte até um determinado momento que eles definem que ele chegou num grau de espiritualidade alto, né? Cara, muito interessante. Agora, não, mas eu não sei se vai colocar isso. Não, mas tudo bem, mas caraca, eu nunca pensei que ia escutar isso na minha vida, velho. Agora, é verdade. Tu não notou muito a presença das castas lá? Realmente é algo que é visível? Sim, é visível. Por exemplo, em todo o nosso momento trabalhando ou até mesmo na refeição, existia uma pessoa que estava ao nosso lado, ao nosso apoio, e qualquer necessidade de um café ou alguma coisa, ele estava ali para nos apoiar, né? Se parece um pouco normal, só que ele se baseava na nossa rotina. Se nós não almoçássemos, então ele não almoçava também.
Se a gente, por exemplo, revezasse, se eu e meu parceiro de trabalho, se a gente revisasse ali a atividade, ele teria que ficar sem almoçar. Então, e isso não é muito negativo para eles, é uma coisa natural, sabe? Eles cresceram com essa cultura, né? Eles cresceram assim e não sei se muda não, acho que... Eu posso fazer um pedido de país? Posso? Arrocha. Eu queria saber sobre a Alemanha, ó, porque a gente sempre escuta que a Alemanha é onde tem a maior produção intelectual sobre engenharia, né? Pelo menos é o que eu escuto. E eu tenho muita curiosidade, né? De um dia visitar e ir no instituto ou na faculdade de lá para saber como é que é as pesquisas. Eu queria saber como foi a tua experiência lá na Alemanha. Olha, o pessoal acha que o povo alemão é um povo fechado e um pouco agressivo, mas de todos os países que eu visitei, a Alemanha, ela é o país mais culto que eu já vi, o povo mais educado que eu já vi, sabe? Eles seguem as regras com uma precisão muito grande e toda a metodologia de trabalho, eu não cheguei aí para o lado acadêmico, mas tinha alguns estagiários, né, que eu conversava, e eles falam que também é assim. Eles têm uma metodologia muito definida, né? Mas não chega a ser burocrático. Eles seguem as regras, mas eles têm certa flexibilidade, mas parece que há um consenso naquilo que não é a regra, todo mundo já sabe por onde ir, né? Então é muito bacana, eu acho que tanto é que se você pegar na parte de automação e robótica, né, empresas prestadoras de serviços, a Alemanha ela tem as 2 ou 3 primeiras empresas no mundo, né? Por exemplo, empresas de automação líderes no mundo são alemãs, tá? Porque eles têm uma tecnologia muito, muito alta nesse sentido. Muito legal, cara. Falar em automação, eu tava conversando com o Caio, né? A gente que é do PET, a gente faz pesquisas semestrais, né? Acadêmicas. Aí esse semestre, por acaso, a gente estava pensando em fazer sobre automação. Aí já estamos com um especialista aqui do lado, né? Pra indicar e tal. Então acho que a gente devia começar por onde, Guilherme? Por onde vocês devem começar? A verdade é que vocês têm que começar por onde vocês gostam, né? Porque, às vezes, apesar da engenharia ser um ramo de exatas, a pessoa ela tem um feeling melhor com relacionamento, né? Interpessoal. E aí ela pode participar de alguns projetos como de gestão mais abrangente, né, de coordenação de pessoas. Então tem outros que já são mais focados na parte técnica e lógica, aí sim se aprofundar no ramo da programação, né? Mas dentro da programação a gente tem alguns caminhos, né? Por exemplo, existe a programação do PLC, né, ou CLP aqui no Brasil, controlador lógico programável, que ele também tem dentro dele alguns tipos distintos de programação, como o ladder, como linguagem estruturada, linguagem de blocos, né? E se pegar uma outra opção, além do CLP, tem a parte de programação de sistemas supervisórios, que já entra um pouco mais na parte visual, a confecção de páginas, né, de janelas, para que você faça a interação com o CLP. Isso também já é uma posição à parte. E também tem a parte de programação de robótica, onde você tem alguns robôs que são linguagem baseados no C, que eles te permitem aprofundar conhecimentos próximos, né, na parte de programação estruturada. Muito bacana. Agora, voltando um pouco para a linha principal, né, da tua carreira mesmo, voltando a esse assunto. Guilherme, é muito comum, hoje em dia, as pessoas, quando saírem da faculdade, elas entrarem numa empresa, né, quererem entrar numa empresa de grande porte e querer continuar nela até o fim da vida. Conheço uma engenheira, por exemplo, o nome dela é Tatiana Lucena Colasso. Pessoal, meu nome é Caio Colasso, né? Então, mas, enfim, a minha mãe, ela iniciou a carreira dela na CAN, né, que é uma empresa filiada à Coels, a antiga Coels, que agora é Eno, e hoje ela trabalha na Eno. Então ela está nessa empresa desde depois da área de estágio, né? E notando, né, a tua história, tu fez 3 transições, né, de montadora para empresa de projetos e de empresa de projetos, né, da área de desenvolvimento, foi para uma farmacêutica. O que é que te fez realizar essas transições?
Meus 2 primeiros empregos foram estágio e, como eu disse, eu não tinha aquela visão que as empresas iriam me contratar, né, e que eu ia conseguir alguma coisa ali dentro. Depois, na montadora, eu tive uma percepção de que no ciclo de vida de um produto, né, na cadeia produtiva de um produto, quanto mais a gente se afasta da ponta final, que é a ponta vendedora, no caso do automóvel, a concessionária, quanto mais a gente se afasta dessa ponta, mais a gente entra no ramo de tecnologia, na parte de tecnologia embarcada no produto, né? Pegando como exemplo o veículo, a concessionária, ela detém pouco conhecimento do veículo, né? De um automóvel. E aí você pega na cadeia reversa do ciclo de vida do produto, do ciclo de produção do produto, o segundo seria a montadora, mas como pelo próprio nome já diz, a montadora, ela só monta as peças do veículo. Então, as pessoas ali têm um certo conhecimento de automação e do veículo, mas não é maior do que a concessionária, mas ainda não é tão aprofundado. E aí, se você pegar a cadeia seguinte, são os prestadores de serviço, a qual fazem as linhas de produção, a programação mesmo do robô, do PLC, da IHM. E aí foi que eu tive essa percepção, por isso que eu saí da montadora para entrar num prestador de serviço. E ainda tem uma ponta a mais, que seria a inicial, que seria o próprio fabricante do robô, CLP ou IHM, que ele detém um conhecimento muito mais aprofundado e específico daqueles produtos, que ele é o próprio fabricante, né, daquilo. Mas eu não cheguei a esse nível, né? Eu fiquei ali na parte do prestador de serviço, que eu vi que o nível tecnológico seria maior do que na montadora. E aí você pode me falar assim, então, Guilherme, você está querendo nos dizer para ir ali para a ponta inicial da produção de um produto? Não necessariamente, porque quanto mais você se adentra na tecnologia do produto, mais você se afasta de pessoas, de relacionamentos assim interpessoais, né? E acontece que existem pessoas que têm um feeling melhor para relacionamento. Então, elas teriam que buscar posições que fossem adequadas ao perfil profissional dela. Eu conheço muitos gestores de concessionárias e montadores, compradores e vendedores que se dão muito bem financeiramente, pessoalmente, né? Se dão às vezes até melhor do que alguns gestores específicos de um ramo de engenharia ou eletrônica, sabe? E do prestador de serviço aqui para a indústria farmacêutica, na Grande Fortaleza, eu me baseei em um ensinamento do Max Geringer, que menciona que para a gente identificar se a gente gostaria de sair ou não daquela empresa, né, se aquela oportunidade de trabalho que está havendo é melhor ou pior, você precisa analisar 3 pilares. Um pilar é crescimento profissional. Se aquela nova posição, ela vai te possibilitar uma ascensão maior do que a anterior. Às vezes não de imediato, mas com o passar do tempo, pode ser que consiga coisas melhores no crescimento. E o outro pilar, o segundo pilar, é o pilar financeiro. Então, se aquela nova oportunidade, ela for financeiramente mais viável, também é um ponto para se colocar em questão. E o terceiro pilar é a questão da qualidade de vida, né? Às vezes você está muito bem financeiramente, você está conseguindo posições cada vez melhores dentro de uma corporação, mas você não tem uma qualidade de vida boa. Então você pode, se for do seu desejo, ir buscar essa qualidade de vida, independente de afetar algum outro pilar. E na verdade a regra é muito clara, né? É um tripé, onde você aumenta a qualidade de vida, você vai ter que tirar de alguma outra ponta, né? Eu da empresa anterior para essa atual, busquei qualidade de vida, né? Morar aqui em Fortaleza, onde as pessoas lá da minha região, da Grande São Paulo, passam as férias aqui, é um prazer enorme. Terra do Beach Park, né? Ah, com certeza. Cara, mas as condições de trabalho lá eram boas? Sofreu algum... Na parte de prestação de serviços, né, para empresas, parte de automação e robótica, ela é muito bacana porque ganha muito bem quando você tem uma certa experiência já e também você aprende muito. Porém, a qualidade de vida ela fica muito prejudicada, né? Eu cheguei a trabalhar 40 horas em um dia, né? Aí o que o pessoal vai falar? Vai falar, pô, o Caio levou um cara lá que fala que um dia tem mais de 24 horas. Não, mas não é isso que eu quero dizer, pessoal. O que eu quero
quero dizer que eu ficava 40 horas acordado para cumprir certas demandas de projeto. Depois eu ia para minha casa, dormia 6 horas, 5, 6 horas. Depois voltava lá, trabalhava mais umas 30, 36 horas. E fiquei isso uns 3 meses, mas aí depois abaixava, né, o nível do projeto, porque a gente finalizava. E aí só que tinha uma folga aí de uns 3 a 6 meses, de uma estabilidade de horário comercial. Depois voltava tudo de novo, né? Então tu passava cerca de 3 meses trabalhando 40 horas ininterruptas, tendo sonos de 6 horas. Ah, sim, foi muito tempo, muito tempo. A gente não estourou assim não em algum momento? Passou mal? Eu cheguei a ficar internado, né? O pessoal, todo mundo que trabalhava lá junto comigo também, resistência baixava e eu cheguei a ficar internado com alguns problemas, mas mesmo assim recebia ligações mas eu cheguei a ficar internado, mas mesmo assim, meu gerente me ligava, falava, olha, passagem aérea tá comprada, tem que ir lá pra Argentina. E eu internado no hospital, né? Febre de 39,5 e outras coisas mais. Mas aí a gente era profissional e atendia, só que isso vai desgastando, né? Chega um ponto... Porque quando você é novo, até ali uns 30, 35 anos, é bacana, você acaba gostando disso, você acaba querendo mais, cada vez mais, porque você se sente importante, né? Você faz a diferença, você vê que você está fazendo a diferença. Só que depois de um certo tempo, você não tem mais energia, né? Porque você é completamente sugado. Então, não tinha muitos profissionais acima dos 40 anos. Era mais o pessoal que estava começando, que estava criando uma bagagem, né? Mas é bacana. Pronto, eu acredito, né, pelo menos falando por mim aqui, que sair do emprego por passar 40 horas trabalhando é mais do que justificável. Acho que é desesperador, né, não consigo nem imaginar isso. Mas falando de pontos positivos, né, eu queria saber em relação à montadora, por exemplo. Fiquei sabendo que tu chegou a dirigir um Camaro a 230 km por hora, conta essa história aí. E o que mais que rolou aí na montadora de positivo? Isso aí foi o que melhor aconteceu comigo dentro da montadora, né? Mas brincadeiras à parte, na primeira momento dentro da montadora eu trabalhava como técnico eletroeletrônico de manutenção e em um segundo momento eu fui para um campo de provas, né? Como analista de engenharia, a gente conectava o laptop no carro e fazia algumas análises. E para fazer essas análises, a gente tinha que andar com o carro, né? E fazer alguns tipos de frenagem, alguns tipos de aceleração. E nesse momento eu tive a oportunidade aí, o Camaro ele nem estava nacionalizado no Brasil ainda, né? Tava em fase de teste. Foi muito bacana. Nessa época na montadora, eu tava num campo de provas, eu vi o Emerson Fittipaldi, né? E infelizmente eu vi ele no banheiro, né? Eu tava lavando a mão e olhei pro lado, um nariz assim, sabe, bem avantajado. Eu falei, putz, eu conheço esse cara, mano. Cara bacana. Ele foi lá fazer uma assinatura do Ômega, de um Ômega que tava saindo no mercado. Muito massa, cara. Na parte da montadora também, em 2005, por volta de 2005, acho que o Arnold Schwarzenegger, ele estava para ser governador da Califórnia, ou já era, e aí ele foi lá na montadora para analisar a nova linha que nós tínhamos, para ver se estava muito bem, né? Porque ele iria abrir mercado lá para as montadoras. Então também tive a oportunidade de ver ele andando lá pela linha e perguntando algumas coisas, né? Claro que não cheguei nem perto porque tinha um grupo de seguranças em volta dele, né? Apesar do cara ser forte, ele anda cheio de segurança. Isso lá nos Estados Unidos, né? Não, foi aqui no Brasil mesmo, na montadora do Brasil. Caramba. E o Brasil exporta carro daqui lá pra Califórnia? Exportava carro. Hoje em dia eu não sei, né? Eu tô um pouco longe desse ramo de automotivo, mas antigamente exportava alguns. Entendi. Eles fazem a tecnologia de desenvolvimento lá, o pessoal monta aqui, né? Traz e aí os produtos de lugares mais baratos e manda eles vêm analisar. Cara, interessante. É até um pouco do que a gente vê na aula, né? De geografia, pra baratear o custo da produção, né? Tem também a história do Minotauro. E essa é boa, eu quero escutar. A do Minotauro, eu estava fazendo um workshop um fabricante de CLPs e sistemas de automação que se chama Rockwell. Eles estavam fazendo um workshop no Hotel Transamérica e aí estava tendo aquele TUF, né? É o reality show do UFC. E aí teve uma aglomeração lá dos ouvintes do workshop falando assim, olha,
o pessoal tá ali na porta de entrada do hotel, vamos lá. E aí a gente foi e tinha o juiz, aquele juiz que faz o coraçãozinho, né, no UFC. O japonês, né? Ele tava por lá e também tinha um outro lutador. Mas eles estavam saindo para almoçar. E eu falei, puxa vida, perdi a oportunidade de ver eles de perto, tirar uma foto. E aí acontece que eu fui para a sala, eu fui almoçar, comi um pouco mais rápido do que o normal e fui para a sala. Tava só o professor dentro da sala da próxima palestra, do workshop, e eu perguntei para ele se podia ficar, ele falou que sim. Eu tava ali programando, né, porque eu, apesar de estar no workshop, tava trabalhando também, fazendo alguns programas de computador. E aí, de repente, eu observei, entrou alguém na sala, mas eu tava tão focado na programação ali do computador que eu não vi quem tinha entrado e não observei. Mas aí, de repente, entrou uma nuvem assim no meu computador e eu não consegui enxergar mais nada, que na verdade essa nuvem era a sombra do Minotauro. Tava atrás de mim. Aí eu olhei, ele tava tirando a camisa, ele tava se trocando, ele tava utilizando aquela sala, ele tinha pedido permissão pro professor para tirar algumas fotos, fazer um podcast também, fazer uma entrevista lá, e acabei tirando uma foto com ele, com o Minotauro, mas infelizmente o professor que tirou a foto, para mim ele não me enviou e acabei ficando sem. Agora vou ficar só na saudade aí de ter essa foto do Minotauro. Minotauro é um lutador pesado. Eu fiz também na faculdade, falando em Minotauro, meu curso de graduação de engenharia elétrica, foram 6 anos, né? E eu me dediquei muito nos 5 primeiros anos, mas no último ano já vai desgastando um pouco e você vai querendo voltar à sua vida normal. E acabou que eu tinha 5 matérias no último ano. Lá era anual, não era semestral. E aí eu tinha 5 matérias. Eu falei, não, eu vou aproveitar um pouco mais da vida. No que eu fui aproveitar mais da vida, eu entrei no time de rugby da faculdade e também entrei em um time de jiu-jitsu, né? E aí a primeira nota, né, eram 2 notas, né, para fazer a somatória. E a primeira nota de 5 matérias, 4 eu tinha tirado 0. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí eu abandonei, né? Abandonei o jiu-jitsu, abandonei também o rugby, né? O rugby porque eu tomei uma pancada e fiquei um pouco desorientado. Aí depois eu me dediquei e naquele mesmo ano eu não precisei nem de exames, né? Eu tirei 10 nas matérias que eu tinha tirado 0 e acabou que eu consegui passar sem exame ainda. Caramba, se garantiu, cara. Eu não tive nenhuma... Aqui não sei se fala, né? Quando você reprova de uma matéria, fala DP, né? Dependência. Você fala isso? Aqui pra gente já é. Ah, tá. Pra mim lá era dependência, né? DP. E eu nunca precisei repetir a matéria, né? Eu não estudava muito, mas tive uma galera, uns colegas de faculdade que me ajudavam muito antes da prova. Aqui a gente também tem isso, não é Pet Elétrica. É isso aí, olha, tá aí pra ajudar. Certo, Guilherme. A gente começou um pouco sobre a montadora, até a gente falou um pouco sobre o Camaro, né? Mas a gente fica também na curiosidade para saber quais são as principais diferenças, né, entre a linha automotiva, né, e a parte que tu começou a trabalhar na indústria farmacêutica. Assim, obviamente parece muito distinto uma coisa da outra, né? Mas sempre tem algumas coisas específicas que é legal mencionar, então se puder. Não, legal. É bem diferente, né? O ramo automotivo e industrial como um todo, com exceção ao ramo farmacêutico, se a gente for pegar uma indústria, né, a automação como um todo, o ramo farmacêutico e o alimentício é um caso à parte, porque tem critérios muito mais definidos e específicos, né, num controle de qualidade muito grande. Para você, às vezes você está trabalhando em uma indústria que não seja farmacêutica ou alimentícia e você faz alterações assim no CLP, na EHM, constantemente. Então, se está dentro de um projeto, você nem precisa reportar que está fazendo alteração em um sensor indutivo ou em alguma lógica da linha. Agora, na indústria farmacêutica, às vezes para você mudar uma linha do código, precisa de 1 ano de análise
passar por diversos departamentos, departamento de garantia da qualidade, departamento de validação do equipamento, cliente, né, que geralmente é produção ou manutenção, e também pessoal do desenvolvimento, né, que controla um padrão global. Hoje em dia, na indústria farmacêutica aqui na Grande Fortaleza, eu faço parte de um time global que cuida de todas as plantas, faz a gestão dos projetos de todas as plantas, né? Eu sou mais focado na gestão de projetos de automação e robótica. Tem colegas de trabalho que são mais focados em projetos voltados para engenharia civil, para processos farmacêuticos, né? Para linha de produção, processos logísticos. Então é muito bacana trabalhar nesse time, né, time global, porque a gente consegue ter experiência de várias plantas e também poder disseminar um pouco do conhecimento. Mas é o que eu disse, na parte da indústria, com exceção da alimentícia e farmacêutica, é muito mais dinâmico de se fazer alterações e melhorias, correções. Agora na parte de farmacêutica precisa de um certo controle, um certo cuidado, se aquilo não vai afetar o produto, né? Então é bem criterioso quanto a isso. Mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque acaba criando um processo padronizado, né? Onde todos os departamentos têm a compreensão do que está sendo alterado. Então isso é muito improvável que aconteça algum dano, né, nessa melhoria. É muito improvável que aconteça algum dano ao produto final. Isso é importante até para a gente que é consumidor, né? Porque a gente tem uma garantia que está sendo prezado pela qualidade, desde o processo, enfim, desde a programação até a entrega. Tinha um gestor que trabalhava comigo que ele falava assim, né? Quantos % do projeto você tem que acertar? 90% é um bom acerto? 99%? Aí todo mundo falou assim, não, 99% é um excelente acerto, né? Só que se você colocar 99% de um projeto, sendo esse projeto a aterrissagem de um avião, então quer dizer que esse 1% de erro, quantas vidas você não estaria levando embora, né? Então na farmacêutica também é isso. É claro que é muito difícil acertar 100% da precisão de projetos. Sempre o custo sai um pouco mais caro ou o tempo um pouco mais prolongado, mas é claro que na farmacêutica a gente tem uma precisão muito maior, porque o grau de critério é mais trabalhado. E também essa comparativa, né, automotiva, você pensa muito no dinheiro. Se você tiver um pilar aí de qualidade, de dinheiro financeiro e também de tempo do projeto, sempre vai ficar prejudicado a qualidade e o tempo alguma das vezes, né? Mas é difícil se tocar um pouco no dinheiro. Agora, do ponto de vista farmacêutico, eles têm um critério muito grande, então geralmente se gasta um pouco mais do projeto, mas se mantém o prazo por questões regulatórias com a Anvisa, que às vezes tem que cumprir prazos definidos, e também deixa o nível de qualidade lá em cima, né? Então, na maioria dos projetos na indústria farmacêutica, a gente acaba afetando um pouco mais o financeiro, né? O custo do projeto fica um pouco mais elevado, mas se mantém um padrão de qualidade melhor. Guilherme, agora puxando para uma visão contemporânea, né, do que está acontecendo agora, e até para o lado financeiro, a empresa farmacêutica, na indústria farmacêutica, do que tu observa na tua empresa, ela foi aquecida realmente com o coronavírus? Porque é muito comum, né, a gente pensar que a área de saúde está aquecida e tudo. Aconteceu isso com a indústria farmacêutica? Tivemos 2 momentos, né? Um primeiro momento onde as pessoas ainda não estavam tão cautelosas e começaram a ter os casos e as pessoas começaram a se internar, houve um aumento na demanda, né? A indústria que eu trabalho, ela faz aqui na planta da Grande Fortaleza, ela faz soros hospitalares, né? Mas existem outros ramos também. Mas na parte de soro hospitalar, em um primeiro momento, como ainda se mantinha cirurgias eletivas e se não tinha tanto medo, ocorreu que houve um aumento na venda de soros hospitalares. Mas depois, onde o pessoal começou a ter um pouco mais de medo, o pessoal começou a se infectar e tomar mais cuidado, acabaram cancelando cirurgias eletivas, acabaram cancelando, às vezes você está não se sentindo muito bem, você ia para o hospital, então essa pessoa já não acabou evitando o hospital. E aí houve uma queda significativa na parte de venda de soros hospitalares, que depois se normalizou, né? Esse ano aqui
ele entrou normalizando já. Mas teve um pico, depois teve uma queda e depois normalizou. Por exemplo, você pode me perguntar se a pandemia vai afetar o universitário. Na minha concepção, ela não vai afetar quem está ingressando na universidade ou quem está no meio dela. Só que da mesma maneira que eu fui impactado negativamente na crise do subprime de 2008, quem está se formando agora vai ter um impacto muito grande na carreira. Por quê? Porque as empresas elas não estão contratando, pelo contrário, elas estão mandando o pessoal embora, tá? E quando elas forem contratadas, daqui 1, 2 anos, isso ninguém sabe, vai depender muito do quanto vai se prolongar essa crise. Quando elas forem contratar, ela não vai contratar o cara que se formou há 2 anos atrás. Ela vai contratar o cara que está saindo agora fresco do mercado, entendeu? Por uma série de fatores. Por exemplo, às vezes o outro já está colocado, mas não na posição que ele quer, né? E então ela prefere pegar. Uma dica muito importante é o último e o penúltimo ano de faculdade. São os anos mais importantes. Por quê? Porque as indústrias elas pegam estagiários e trainee. E esse estagiário e trainee é para ela formar uma qualificação profissional dele dentro da empresa, trazer para os processos corporativos da empresa. E se você perder esse time, se você pegar e não conseguir um posicionamento logo após a sua formação ou 1 ano depois, até mesmo 1 ano depois fica muito difícil porque você está competindo com aqueles residuais da sua época que saíram e não se posicionaram e também com os que estão saindo do mercado, com os que estão acabando de se formar ou que está ainda no último ano de faculdade, né? Então é muito importante o último ano de faculdade, correr atrás de estágio, participar das entrevistas, fazer teste, das dinâmicas, isso aí é muito legal. Cara, e até queria pedir uma dica tua, Guilherme. Vendo que tu passou várias transições, né, de empresas, queria que tu desse uma dica pra gente sobre a relação de processos seletivos, de entrevista. Eu não sei muito bem se eu posso te dar uma dica, porque eu era muito esperto para fazer os testes, né? Eu passava em todos os testes. Agora chegava na entrevista, eu acho que eu não devo ter um rostinho bonito, porque realmente era difícil de passar. Mas isso aí é importante a gente trabalhar nos nossos defeitos. Muita gente gosta de ficar na zona de conforto, né? Por que eu vou buscar uma outra área, sendo que eu estou confortável, por exemplo, em programar CLP? Por que eu vou buscar programação em sistemas supervisórios? Se você ficar muito focado ali na sua área, né, na sua zona de conforto, você vai estar fechado a novas oportunidades e você vai ficar estagnado, né? Então é importante você ter esse dinamismo. Por exemplo, quando eu estava na montadora, não se tem muitas atividades. E o que eu fazia? Sem afetar a linha, eu pegava CLPs de áreas distintas e eu fazia a comunicação através de messages para identificar todas as nuances, né, da programação focada na conversa, né, entre 2 CLPs. E isso você tem que dar aquele 120%, né? Em vez de você ficar ali na sua zona de conforto e dar somente o 100%, não. Hoje em dia você tem que dar os 120%, fazer a mais do que te pedem, né? E na graduação também. Se você acha que você vai entrar na sala de aula, estudar o conteúdo ali junto com o professor e vai estar pronto para a prova, você está completamente enganado, né? Hoje em dia quem faz isso acho que não consegue atingir as metas, né, da escola. Então por isso você tem que sempre se dedicar um pouco a mais. Tá preparado para tudo, né? Sim. Inclusive a gente escuta muito isso, né? Até nas aulas de introdução à engenharia que a gente tem, que o engenheiro hoje ele é muito generalista, né? Não é mais aquele engenheiro só especializado, como tu mesmo falou, em um assunto, né? E isso é muito importante, né? Porque às vezes, quando a gente tem essas outras oportunidades de contato, né? Seja com até especialidades da engenharia elétrica ou qualquer outro tipo de engenharia, como civil, a gente realmente abre o leque de pensamentos e quando a gente vai resolver um problema é completamente diferente. Porque nós temos novas formas, né? Novos truques, por assim falar, né? E isso é muito importante. O que você falou é legal porque se você... Às vezes você
é um programador, mas se você tiver uma cabeça aberta e começar a entender um pouco certos sistemas mecânicos, isso vai te ajudar muito na parte de raciocínio lógico, de lógicas de programação. Às vezes a pessoa fica lá no mundinho de programação e tal, e não é aberto a novas experiências, só que você vê um mecanismo funcionando, aquilo pode te dar alguma ideia de solução de outros problemas. Várias vezes eu consegui soluções para a parte de lógica de programação que não tinha nada a ver relacionado com a programação, tinha a ver com mecânica, metalurgia, processos operacionais mesmo. Você vê as pessoas trabalhando em algum tipo de processo que aquilo pode contribuir positivamente para você criar um bom software. Guilherme, eu queria saber, né, na tua faculdade, assim, pra gente encerrar e tal, como foi para tu escolher as matérias, né, durante o teu curso? Como é que era dividida a grade curricular e tal? Então, para mim foi um pouco mais fácil, porque tanto como técnico eletroeletrônico e também na engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, nós tivemos os primeiros anos, né, os primeiros semestres de matérias base, como metalurgia, mecânica, produção, computação. Então eu consegui ter a percepção do que era melhor para mim, do que eu me identificava mais. Mas para vocês que não sei se tem essas matérias base, vocês poderiam, para vocês que estão ouvindo, poderiam utilizar inclusive esse podcast e os outros podcasts que estão sendo apresentados, porque você vai ter experiências profissionais distintas e vai poder verificar o que mais se adequa a você, né? E se quiser se aprofundar um pouco mais também, se você tem aquele vizinho, aquele tio que é engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, bater um papo com ele, é muito legal. Eu sempre dei uma importância muito grande às pessoas mais velhas, às pessoas mais experientes, porque elas podem ter informações importantes para o desenvolvimento, seu desenvolvimento profissional e pessoal também. Eu acho que é essa a dica principal aí para o pessoal que está escutando esse podcast, de acompanhar o podcast justamente para ver todas as diferenças dos profissionais do mercado, né? Muito legal, Guilherme. Então, pessoal, a gente vai se despedindo agora de vocês, finalizando nosso podcast. Vou te passar a palavra agora para se despedir, Guilherme. Se quiser passar as tuas redes sociais, teu LinkedIn, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que espero ter contribuído aí positivamente para alguém que está escutando esse podcast. E no momento eu estou desconectado aí de redes sociais justamente por conta do trabalho, para não me ocupar muito com as redes sociais, mas quem sabe num próximo convite aí eu tenha alguma rede social e possa compartilhar com vocês para vocês acompanharem. Galera, é isso, né? Quero agradecer novamente aqui o Guilherme e um agradecimento especial ao pessoal do FB Ideias do Shopping Guatemi, que é o local onde eu, o Caio e o Guilherme estamos gravando esse podcast. Para quem não sabe, o FB Ideias é um centro de empreendedorismo e de inovação aqui no Guatemi, liberado gratuitamente para você que quiser gravar seus podcasts como a gente, né? Fazer suas reuniões, fazer seu network, né? Apresentar eventos. É só você entrar no site deles, que está disponível pelo Instagram, né? @FBideias, e agendar seu horário, né? Como a gente fez. E podem vir, galera, que eu super indico. Um ambiente fantástico. E é isso aí. Obrigado por terem assistido e ouvido esse podcast junto com a gente. E valeu. Valeu. Vou lançar agora o negócio. Apoie o pet. Ok.